O assunto de hoje é a interpolação de perspectiva e, para ilustrar o problema, a gente eu coloquei aqui a primeira, uma imagem de um trilho de trem, onde os dormentes são igualmente espaçados, mas nessa projeção cônica que a câmera captura, a impressão que a gente tem é que os trilhos vão ficando cada vez mais juntos à medida que a gente se afasta da câmara, à medida que o Z cresce da câmara, né? Se você imaginar que nós estamos tentando reproduzir essa imagem, digamos, no plano de projeção, vocês vão ver que aqui, a cada variação de pixel, a profundidade varia muito mais do que aqui embaixo da imagem, né? Como é que essa textura e essa profundidade variam em relação a cada variação de pixel na tela? Esse problema ele tem bastante relevância quando a gente rasteriza os triângulos no processo de pipeline de renderização do OpenGL, por exemplo. Aqui, por exemplo, quando a gente recebe um triângulo que está imerso aí dentro de uma grade de inteiros, a gente recebe as informações nos vértices, onde a gente tem as coordenadas x, y e z dos vértices, por exemplo, aqui do vértice C e do vértice B, e vai de linha a linha, de scanline em scanline, preenchendo esse triângulo. Mas qual é a profundidade Z, por exemplo, nesse ponto que está aqui de coordenada XA? Eu sei a coordenada de Z aqui em X, quando sei a coordenada em C, mas sei também em B, mas não sei aqui no meio. Será que eu posso interpolar ela linearmente? A resposta é não, não pode. Como também não posso interpolar a textura que eventualmente seja as coordenadas de textura dos vértices que estejam nesse triângulo. Eu preciso de uma coisa um pouco mais detalhada. Isso já veio daquele momento em que nós estudamos que a geometria projetiva, né, ela faz com que, aqui, se você tem um segmento, por exemplo, que varia de ZI a ZF, ou de uma coordenada de textura o I ao F, ele vai se projetar aqui na tela, que seria em Y ou X, tanto faz, de uma forma como essa que está mostrada aqui, onde uma textura que fosse de intervalos iguais, ela vai ficar deformada de forma que a textura mais próxima do plano de projeção vai parecer maior do que a textura mais distante do plano de projeção. Então, para percorrer esses pixels que estão aqui e determinar para cada um deles qual é o valor da coordenada de textura ou qual é o valor da profundidade Z que eu devo armazenar aqui para saber, por exemplo, se esse pixel está à frente ou atrás do fragmento que já se encontra no Z-buffer, no frame buffer, eu preciso saber calcular essa coordenada Z. A coordenada Z a gente já tinha visto na derivação da matriz de projeção que ela varia, quer dizer, que para essa componente Y aqui, a coordenada, a relação entre ela e a profundidade ZE de cada pixel é dada por uma expressão que é linear na inversa da profundidade. Ou seja, um ΔY aqui corresponde a um constante, corresponde a um inverso de um ΔZ constante. Então, como é que é o algoritmo que a gente consegue fazer para calcular a profundidade ou para calcular a textura? Eu primeiro inverto o Z inicial e final, calculo a variação desse desenho inverso para ele sair
do valor invertido desse para o valor invertido daquele. Como eu tenho aqui, no caso, n pixels nesse trecho que está aqui, entre YF e YI, eu vou ter que dividir isso em intervalos iguais. Tá? O Z desse ponto é inverso do Z nesse ponto, é igual ao Z inverso desse início, mais K vezes essa linearidade com o inverso da profundidade. Então, com isso, eu calculo para cada valor de K um valor do inverso de Z. Para eu calcular o Z, simplesmente eu inverto ele de novo. Então, eu inverto os Z's das extremidades, faço a interpolação linear lá dentro, mas para cada valor eu tenho que desinverter para saber a profundidade real dele. A mesma coisa acontece com a coordenada de textura, porque a coordenada de textura ela varia como Z varia, ela é linear em Z, ela é proporcional a Z. Então, o que eu vou dizer aqui é que a textura num pixel K é igual à textura do pixel I, mais esse ZK que eu obtive, quer dizer, a razão de ZK menos EI sobre ZF sobre ZI, aplicada à coordenada de textura do final menos o inicial. Então, essa relação aqui é linear, mas todo o processo se faz pelo inverso da profundidade. Aqui nós temos duas ilustrações interessantes, quer dizer, para que a gente quer saber a profundidade? Para comparar, saber se um ponto, se eu vou pintar esse pixel de verde ou de vermelho, depende de quem está à frente. Então, eu preciso saber essa questão da profundidade. A outra questão é a textura. Se eu tenho uma textura, por exemplo, como está aqui, ela varia linearmente em função do Z na cena, mas quando ela projeta, ela vai seguir aquela ordem do inverso do Z, ainda a interpolação linear do Z, que dá essa função, o que acaba gerando aqui, por exemplo, que essa cor aqui vai ficar até essa posição aqui. Depois, a outra posição ela vai ser aqui nesse ponto, e vai gerando esse efeito da linha de trem. É isso que eu tinha a apresentar hoje. Muito obrigado.